11 horas, 12 minutos. O papo já começou aqui, né, o debate já começou antes de chegar para você, porque a gente já vai falando dos assuntos que chegam aqui. Mas agora sim, efetivamente, pelos meios de entrega, pelo rádio 560 AM, 79,9 no FM, também em live no Facebook, ao vivo com imagens aqui do estúdio, facebook.com/rede tua rádio, com oferecimento de Ótica Martinato, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, né? Também Sicredi Pioneira e Unimed Serra Gaúcha. A gente começa o Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, a quem eu já dou bom dia. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Beverly, bom dia aos ouvintes, sempre bom começar a semana aqui no Tá na Pauta. Essa semana a gente começa com bastante frio, né, bastante Isso frio, aí. mas um solzinho, pelo menos não tá Ah, chovendo. parte é boa, Ronaldo. Eu, para É. mim, dia perfeito, minha visão de paraíso, assim, frio e tá certo que tá bastante frio, né? Até porque também a gente tem essa comparação de que tava muito quente e aí ficou Uhum. frio, porque se fosse ver, 12 graus não é tanto assim, né? Semana passada tinha um calor que não era normal, Não, né. não. Eu pensei: "Nossa, vai cair o Eu mundo, também fiquei quando com quando medo. começar a chover vai cair o mundo", Vai porque era despencar muito canivete. abafado, A né. gente pensava assim: "Vai cair granizo", eu pensava assim: "Não, vai cair canivete". É, direto, né. Canivete direto. Ok, Mas tudo muito bom bem. dia. O clima não depende da gente, a gente só tem que assentir, né, É. aceitar e seguir o baile. Ronaldo, sem mais delongas, eu quero aqui trazer o tema do programa. Eu passou na minha timeline esses dias, eu segurei, disse: "Opa, esse assunto aqui é legal e a gente não pode passar batido, né". Tem assuntos que são muito interessantes que a gente deveria mergulhar neles, ponderar de forma mais profunda, né. Na verdade, é uma nomenclatura do mundo asiático, especificamente do Japão, né, que, dado, atribuído a um comportamento de casais japoneses. Mas a gente vai pegar pensar isso dessa esfera, deste lugar, e trazer para o mundo contemporâneo e não só dentro desse contexto dos casais, do contexto romântico, mas do conceito da vida. Da cultura japonesa tem um conceito chamado amai. Eu não sei se é assim que se pronuncia, muito Uhum. possivelmente não é, mas enfim, amai, né. Esse amai, quando diz assim: "Vocês isso é amai", amai significa o quê? Significa descrever uma sensação de poder contar com outra pessoa, de buscar o cuidado, de demonstrar necessidade sem que isso seja uma fraqueza. Ou seja, se pedir colo. Resumindo a ópera, assim, eu preciso de colo, me dá atenção, me cuida, me leva, me ajuda, faz por mim em algum momento, né. E ter com quem, ter para quem pedir isso, e que isso não seja um sinal de fraqueza ou não seja usado contra você na primeira oportunidade, Ronaldo. Na primeira oportunidade, aquilo passa a ser um mecanismo, viu, aquele naquele tempo, né. E aqui no mundo mais ocidental, e não só no mundo ocidental, uma ideia contemporânea é que a gente não deva precisar de ninguém. Eu Uhum. cresci ouvindo a minha mãe dizer assim: "Olha, tu vai trabalhar, viva por ti, ganhe teu dinheiro, não dependa de ninguém". Claro, tinha ali É, um tem que ser contexto, independente. tinha um contexto histórico que era a questão da dependência no matrimônio do marido, né, que também é legítimo que se buscasse um rompimento com isso. Mas aí veio junto o pacote combo, né, não dependa do marido, mas não dependa de ninguém, né. Como se a gente pudesse, na vida, Ronaldo, não depender de ninguém nunca. Isso não existe, né. Impossível, né. Mesmo que a Impossível. gente suba para as montanhas, né, a gente sempre vai depender de outras pessoas. Esse conteúdo que você menciona como gancho para o programa de hoje, ele traz alguns dados bem interessantes, né. Alguns estudiosos fizeram uma pesquisa em 2007 e constataram algo como um paradoxo da dependência, né. Eu achei isso muito interessante. Que é o seguinte, a gente tem aqui no Ocidente, quando a gente fala em Ocidente, só para explicar, a gente está falando, de forma geral, das Américas e da Europa, né, porque nós temos um estilo mais ou menos parecido, claro, com diferenças culturais entre Até pela países. colonização, né. Exatamente. Então, a gente tem aqui uma ligação de um passado colonial, né, nas Uhum. Américas. Todos os países foram colonizados ou por espanhóis ou por portugueses, alguns, por, ingleses, franceses, holandeses, né. De modo geral, é essa a configuração que a gente tem aqui no continente, americano, né, tanto do norte, central e sul. E o continente europeu que também tem esse estilo, de vida parecido. E nós temos o Oriente, que é representado ali pela Ásia,
principalmente pelo Oriente Médio, e nós temos outros modos, né, que são os modos do continente africano. E quando a gente fala em Ocidente, a gente também está se referindo à Oceania, ali, Austrália, Nova Zelândia, né. Mas enfim, aqui no Ocidente nós temos essa máxima da independência, né, que você bem traduziu, com isso que tua mãe dizia, né, não dependa de ninguém. A gente tem isso internalizado, né, que ser independente é não depender de outras pessoas, é não precisar de outras pessoas, como se isso fosse algo possível. Quando a gente por mais que por exemplo, alguém mora sozinho, né, tem o seu emprego, ganha bem, não precisa de ninguém para pagar suas contas. Quando a gente vai no mercado, a gente está precisando de outras pessoas, do agricultor que plantou o alimento, da indústria, que fez o teu papel higiênico, que fez o teu produto de limpeza, né. Tem milhares e milhares de pessoas envolvidas na tua vida sem a gente, às vezes, perceber e se dar conta disso, né. A menos que a gente more no topo de uma montanha, plante o próprio alimento, não receba visita, não entre em contato com ninguém, né, a gente depende de outras pessoas. Mas esse conceito japonês que você passou a respeito desse conteúdo que circula nas redes, Amai, também não sei se a pronúncia é essa, mas acho que não, nesse momento não é o foco a pronúncia, diz respeito a relações pessoais, né, a relações de casal especificamente, mas a gente pode adaptar para outras relações interpessoais, que existe um paradoxo de dependência. Por mais que a gente tenha essa noção ocidental de que ser feliz e ser independente é não depender de ninguém, não precisar de ninguém, estudos mostram que quando a gente se "escora", entre aspas, em outras pessoas, né, quando a gente, se entrega a outras pessoas onde a gente não consegue ir, ou seja, quando a gente está dependendo de alguém, a gente se torna mais independente. Isso parece estranho, né, mas é o que os estudos, de alguns pesquisadores demonstram nas relações. E a gente tem experimentado nos últimos anos, Beverly, não sei se você concorda com isso, mas uma emergência do sistema, assim, de cooperação em ambientes de trabalho, em ambientes de estudo. Acho que, existe uma lenta migração de algo mais individualista para algo mais cooperado, né. Eu tenho 2 experiências para compartilhar que são muito banais, assim, do dia a dia, mas, por exemplo, eu faço parte de um clube de leitura, né, hã, e a gente, pelo menos nos últimos 4 séculos da nossa história, a gente vê a leitura como algo individual. Né. O que que é ler um livro? Quando a gente fala: "Ah, eu vou ler um livro", qual que é a noção, a primeira imagem que vem na nossa cabeça? É pegar um livro na biblioteca, daí tu senta bonitinho, ou tu vai na tem gente que gosta de ler deitado, tem gente que gosta de ler sentado, mas sempre é um lugar silencioso, né, tu sozinho, sem barulho, com uma iluminação adequada, daí você fica lá alguns minutos folheando aquele livro e tendo um prazer individual. Né, a gente pensa na leitura sempre desse modo. A gente não pensa na leitura como algo coletivo, né. Antigamente, e eu digo antigamente, eu estou falando de muito antigamente, vamos para a Grécia Antiga. Nas origens ali do texto literário, a leitura era coletiva. Como que a leitura era coletiva? Se a gente pensar na origem dos poemas, né, os poemas épicos, ou mesmo os poemas líricos, né. Por que que a poesia, ela é feita em verso e ela tem um ritmo? Até hoje, as poesias têm um certo ritmo, que é para facilitar a a memorização do verso, o canto do verso, né. Os poemas, eles eram feitos antigamente para serem cantados, e isso está relacionado à origem oral
né, a literatura ela surge de uma transposição, basicamente, de orações e de histórias de tradição oral, e daí para passar de geração em geração, como não tinha o registro em papel, o jeito mais fácil era decorar, né. E a gente tem uma facilidade maior de decorar aquilo que é ritmado, né. Música, às vezes a gente fica anos sem escutar uma música que a gente gosta, e quando escuta a gente lembra da letra, né, parece que estava ouvindo todo dia nesse período. Por quê? Porque essa, organização em verso, o ritmo, facilita a memorização. Então, nas origens lá da literatura, a gente tinha as leituras coletivas, né, o verso era cantado. Hoje, com o suporte do papel, né, o papel é um suporte para o texto literário, ficou algo muito quietinho e muito individual, mas que não corresponde às origens. Pois bem, a gente tem essa visão de que ler um livro é algo individual. Eu estou participando de um clube de leitura, cada mês a gente lê um livro com um grupo de pessoas, pessoas muito diferentes entre si, tem homens, tem mulheres, tem pessoas da terceira idade, tem adolescentes, tem jovens, pessoas de formações de áreas diferentes, leem o mesmo livro. Quando a gente se reúne por vídeo, né, em reunião online para debater, é muito interessante ver como que as leituras vão complementando o sentido da minha própria leitura, né. Questões que eu não pensei a respeito daquela leitura, elas passam a fazer sentido. Não porque exista uma leitura certa e uma errada do livro, mas porque com as experiências de vida são diferentes, as idades são diferentes, as pessoas moram em cidades diferentes, tem coisa que eu não tenho capacidade de pensar a respeito do texto, porque não faz parte da minha vivência, né. Eu nunca vou ter hã, um olhar de uma vivência de uma mulher a respeito de um texto, pelo motivo óbvio de não ser uma mulher, né. Eu nunca vou ter o olhar de uma pessoa que mora num estado X a respeito de um livro, porque eu moro em outro estado, eu moro no Rio Grande do Sul, moro em Caxias. Então, hã, essa cooperação de leitura vai construindo, vai complementando o sentido da minha leitura, né. E olha que interessante como que isso se relaciona com esse conceito japonês que a gente está chamando de amai, né, vamos considerar que a pronúncia seja essa. Quando eu fico dependente da leitura que as outras pessoas fazem daquele livro, né, aquele livro que vai ser discutido, ao mesmo tempo eu tô dependente dessas pessoas, eu preciso ouvir o que elas têm a dizer, para que eu mesmo construa um sentido mais amplo do que a minha leitura solitária teria, né. Isso não quer dizer que todos os livros que eu leio, eh, passam por esse processo, não, isso acontece com os livros do clube de leitura, que é um por mês. Os outros livros que eu leio para trabalho, como eu trabalho com pesquisa, não passam por esse processo, mas eu vejo uma nítida diferença entre o horizonte que eu tenho de um texto quando é compartilhado, quando eu dependo da leitura do outro, na comparação com o livro que eu não dependo da leitura do outro, aquele que eu leio sozinho, ele vai a interpretação que eu tenho dele vai estar limitada ao meu conhecimento. E tu vê, né, Ronaldo, isso que você acabou de exemplificar, né, do clube de leitura, como uma interdependência entre os membros, né, para chegar num conceito ou enfim, num consenso comum lá no final sobre a obra, é o conceito, o princípio da dialética. Não existe evolução de pensamento, evolução civilizatória sem dialética. Não tem como, é impossível a gente pensar em evolução com a tua própria pá, eu quero fazer um jardim com uma pá só que o jardim é grande e eu só tenho uma pá e eu vou vai demorar muito e mesmo que demore, talvez seja só de um tipo de flor, só de um tipo de, né, de planta ali. A dialética é essa ideia de que você tem um pensamento inicial, recebe o pensamento inicial de uma outra pessoa, levando em consideração que os pensamentos são sempre incompletos, e aí, dessa troca, dessa fusão entre as 2 coisas, você forma uma terceira melhorada,
amplificada, né, tem que sair dali melhor e amplificado, ideias sobre o mesmo tema, né, e aí a gente vai evoluindo em coletividade, porque somos seres o processo civilizatório eu gosto muito daquele livro do Harari, Uhum. que é Sapiens, né, Isso. eu acho sensacional, quem não leu, sugiro que em algum momento leia na vida, porque é muito interessante. Ele faz uma abordagem, uma breve, Uhum. contagem, né, da história da humanidade, como chegamos até aqui. E resumindo, parafraseando, nós só chegamos até aqui, de acordo com as pesquisas deste grande pesquisador aí, que é o Harari, pela capacidade coletiva, de sermos coletivos. A gente é coletivo, então nessa coletividade a gente conseguiu chegar até aqui, né. Então, não sei se a mesma coisa vai ser para a próxima etapa da humanidade, não sei, a gente não Ah, sabe. não, a gente não sabe. A gente não sabe, mas certamente o que nos trouxe até aqui foi essa capacidade De de cooperar, né. cooperar com as outras Uhum. pessoas, né, e de cooperar no sentido de sair melhor, não é no sentido de fazer o outro melhor, é de ambos saírem Isso. melhores, né. Então nessa mesma linha de raciocínio que tu traz, Ronaldo, eu particularmente sempre penso na leitura eu nunca pensei na leitura como um ato individual, eu sempre pensei na leitura como um ato a ser compartilhado. Tu começa individual, mas ela só existe para mim a leitura ela só existe depois que você conta ela para outra pessoa. Olha que legal. Eu li um livro, né, e eu entendi alguma coisa dele. Ele só vai se materializar para mim, na minha forma de entender o mundo, quando eu te conto. E aí tu diz: "Ai, que legal!" ou "Não, não, não concordo. Não, mas não pode ser". E aí começam as perguntas, as ponderações, né. Acho que o livro nasce ali. Antes ele só é uma coisa morta, sabe. A Sim. leitura só é viva quando ela passa, pelo teu processo, pela tua decupagem, compartilhada com outra pessoa. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre o clube do livro, É, bem hoje interessante. eu concordo contigo, assim, eu concordo contigo hoje que eu digo atualmente, mas não é algo que eu sempre tenha tido em mente, eu acho que é, sei Uhum. lá, algo de uns 10 anos pra cá, Novo. né, algo novo, assim, na minha infância, na minha adolescência e no início da vida adulta, eu tinha a leitura como algo individual. Eu era aquele leitor solitário, assim, de Lobo solitário. eu lia pra mim, né. Aham. Não importa o que os outros Não me pensem. importa o que os outros pensem, se os outros tenham lido também. E o pensar nessa leitura mais coletiva, compartilhada, é algo recente pra mim, assim, recente que eu digo uns 10 anos, né. E isso também tem a ver muito com todas as faces da minha formação, né, como, eu sou jornalista de formação, a gente começa a adquirir aquela importância do compartilhado, do tornar Uhum. comum, de comunicar para os outros aquilo que a gente está fazendo, que a gente está lendo, etcétera, né. Então, para mim isso é algo recente, por isso que eu falei, hoje eu concordo, acho que a leitura, aquilo que não só a leitura, né, acho que a gente ganha muito, por exemplo, falar de cinema, falar dos filmes, das séries que a gente está assistindo. Claro que a gente tem um prazer individual em assistir alguma coisa que a gente gosta, mas fica muito melhor quando a gente conversa Total. sobre aquilo com outra pessoa. Uhum. Isso. E eu achei sensacional, numa das mesas que eu assistia no Festival Internacional do Leitor Quindim, que acabou nesse domingo, teve uma frase que foi da patrona do livro, Adriana Antunes, que foi sobre sentir-se atravessado, né? Que as coisas elas nos atravessam, elas perpassam. E para mim fez muito sentido, porque é um pouco isso que você fala, né? Tem um atravessamento, coisas que nos atravessam, elas levam alguma coisa da gente, né? E deixam alguma coisa na gente ao atravessar, né? Então também faz um certo sentido. Voltando à questão do depender, Ronaldo, esse mesmo conceito ali que inclusive é com base em um pesquisador, né, um pesquisador Uhum. cunhou essa ideia, né, de dependência, é o Takeo Doi, é um psiquiatra, né, que ele escreveu sobre esse conceito do amai, de forma sistemática em 1971, no livro A Anatomia da Dependência, né, que até hoje é base para alguns psicanalistas, alguns autores, enfim, né, então, a anatomia da dependência. Claro que o livro deve trazer muitos outros elementos, eu não li o livro, para mim foi uma novidade me deparar com esse conceito, mas eu achei interessante porque, assim, Ronaldo, tem toda essa questão que você falou de eu dependo de alguém que produz o alimento, a gente depende de muitas coisas que a gente não se dá conta. Mas essa Uhum. dependência, talvez, que ele esteja falando, ela talvez possa também ser essa dependência mais simples, mais singela do dia a
dia, que é eu dependo do olhar do outro para existir, né. Eu existo a partir do olhar do outro, seja num elogio, seja numa escuta ativa, seja no ajudar alguém a atravessar a rua, porque sim, Ronaldo, vai talvez chegar o dia, se a gente não morrer antes, que a gente vai precisar de alguém para nos ajudar a atravessar a rua. Às vezes eu tô mais perto do que tu, né. Tô bem mais perto do que tu, mas eu já me dou conta que, por exemplo, eu subir num ônibus, descer uma escada grande, volta e meia alguém me oferece a mão. Uhum. E eu não raro penso assim: "Não, mas eu ainda consigo", né. Só que agora eu comecei a entender que quanto antes a gente aceita a mão do outro, a gente reconhece que depende daquela mão, mais fácil será o dia que de fato tu vai precisar efetivamente. Na É um rua, treino para quando um desconhecido te aborda, Beverly, ainda te chamam de tia ou de senhora? senhora agora, Ó, começou a me viu? chamar de Começou a senhora. transição então, Aham. esse é Já começaram a me um chamar de senhora. um um como é que se diz? Um termômetro, né. É. Pra mim ainda me chamam de tio, né, ainda não me chamam de senhor. É uma Até linha tempos tênue, até né. tempos atrás era moço, né, agora é Aham. tio, né. Até outro dia atrás me chamava de guria. Mas sabe que, Ai. voltando pro gancho desse tema, tem um filme que eu até já falei, dele em outras edições aqui do programa, que é um filme japonês, e os orientais têm uma outra percepção Uma de mundo, sensibilidade uma outra diferente. sensibilizar aqueles Uhum, filmes são profundos, né, são silenciosos, são uhum. profundos. Eu vi no Ordovás um filme chamado Dias Perfeitos, eu acho que ele já tá na Netflix, eu não lembro se tá, mas em algum streaming ele deve estar. Que é um filme sobre um homem que trabalha, no serviço de limpar banheiros. Não sei se em Tóquio ou se em Yokohama, no Japão. Acho que em Tóquio, mas também isso é indiferente aqui para discussão. E a rotina dele é acordar muito cedo, ele acorda antes que a cidade, né, assim, acordar antes que a cidade acorde, e ele parte com ele pega os seus produtos de limpeza, o seu carro, e vai de banheiro em banheiro público É em no Tóquio. Japão, em Tóquio mesmo, Uhum. e tem umas paisagens lindas nesse filme, assim, ele é um filme que tem muitos planos abertos. Quando a gente diz plano aberto no cinema, é aquela imagem que mostra bastante coisa na tela, né. Aham. Então tem lá o banheiro público no centro ou no cantinho da tela, e mostra muito da paisagem urbana da cidade, Uhum. mostra os parques de Tóquio. E quando quem já viu, assim, na TV, as imagens da cidade de Tóquio, do Japão, Tem no Prime. tem no Prime? Tá. É muito organizado, né. É um país muito organizadinho, né, limpo. Eu vi esses dias no celular uma pessoa que fez o desafio da meia, não sei se você já viu isso, Beverly, Não, que a pessoa tira o tênis e caminha alguns metros, assim, só de meia branca no chão, não vi e esse depois desafio. ela mostra a sola e continua branca. Eu não sei se o tecido deles é diferente ou se as cidades realmente são tão limpas assim, mas eu já vi, assim, mais de uma pessoa fazer esse desafio em Tóquio, né, Uhum. o desafio da meia, tira o tênis numa rua central, caminha alguns metros e mostra. Inimaginável para nós, né. Pra nós, assim, aqui a Inimaginável. gente já pisa numa poça d'água Não, e dentro de no casa já não já não fica tão branca assim, né. por isso que eu falei, não sei se é o tecido que é diferente ou o quê, mas a gente tem essa imagem do Japão, né, que é Uhum, organizado, que é limpinho, etcétera. Na Copa do Mundo, né, tem aquelas imagens uhum. da a torcida do Japão quando termina o jogo, limpa o estádio, né, recolhe o seu lixo num saquinho. Beleza. E esse filme acaba mostrando um pouco desse comportamento, muito regrado para a limpeza. Aliás, nas escolas japonesas, né, já vi isso em algumas matérias, que as crianças, desde algum momento ali, em alguma idade, elas passam a ter atividades de limpeza na escola, para aprender a Uhum. se virar e internalizar esse comportamento em si. Então as criancinhas vão lá fazer uma atividade educativa de limpar o próprio banheiro que elas utilizam na escola, e aquilo fica um brinco, né, e passa a ter aquela valorização da limpeza, porque é o banheiro que eu vou utilizar Espaço depois, coletivo, né. espaço coletivo. E daí esse protagonista, ele
acorda antes de todo mundo e vai limpar os banheiros, de toque, todos impecáveis, todos limpíssimos, dá para andar de pé descalço no banheiro público que sem medo algum, né. Mas não é isso que eu queria falar. Lá pelas tantas no filme, ele chega em casa depois do expediente e tem uma menina na porta de casa esperando ele, né. Aquela menina é a sobrinha, vai se descobrir no filme, assim, no andar da carruagem, que é a sobrinha. Como é um bom filme japonês, é tudo muito silencioso, então ele não fala que é a sobrinha, ele só cumprimenta ela e ela entra. E ele dá o pouso para ela, né, dá o abrigo sem perguntar, o que que aconteceu, não se sabe se aquilo é algo recorrente, se ela seguido precisa desse Não tem apoio ou não, explicação. não tem explicação e não precisa ter. A gente entende assistindo o filme que a sobrinha está em um momento que ela fugiu de casa, né, fugiu da casa da mãe dela, que é a irmã do protagonista. E ele prontamente acolhe ela, recebe, dá um lugar para ela ficar, alimenta ela. Acho que 2 dias depois, a mãe aparece num carrão, a gente daí descobre que a mãe é uma pessoa de negócios, bem de vida, aparece com aqueles carros todos tecnológicos do Japão, veio buscar a filha que fugiu de casa, não se sabe o motivo e também para o enredo é indiferente. E o irmão prontamente devolve a sobrinha para a mãe, né, passado esse momento. E isso é uma demonstração um pouco desse conceito, assim, na prática, no filme, que ela, a sobrinha, aquela personagem, em algum momento ela fugiu de casa, não sabe o motivo e precisou, ela dependeu da ajuda de alguém, do seu tio. E ela encontrou ali, sem um julgamento, sem um pedido de explicação, o que que aconteceu, por que que você está aqui, ele simplesmente abriu a porta de casa e acolheu a sobrinha, Nossa, que né. sensacional. Ela precisou dele, né, e encontrou esse refúgio na casa do tio, né. Então, e ao mesmo tempo, isso tornou ela independente naquele contexto, né. E daí por isso como que ela ficou independente naquele contexto? Nesses dias que ela passa na casa do tio, ela vai junto com ele, assim, enquanto ele limpa o banheiro, ela vai, pela cidade, né, e daí enquanto ele tá limpando o banheiro, ela fica no parque tomando um refrigerante, comendo um sorvete e tendo conversas com o tio sobre a vida. Um respiro. Né, um respiro. Ali ela está construindo também a sua identidade, a sua independência, num momento em que ela está muito dependente de um teto quando fugiu de casa, né. Muito legal. Então, esse filme é muito bom, eu já falei dele e seguidamente vou recomendar, que é o Dias Perfeitos. Eu já botei na minha lista agora, eu acho que já tinha botado na minha lista, só não tinha assistido. Bem legal. São 11h40, eu vou pedir licença que o assunto não se esgota, né, gente, é a capacidade, nós estamos falando sobre isso, né, é a capacidade de desconstruir essa ideia que a gente comprou, que nos foi oferecida, a gente comprou como sociedade moderna, de uma independência, só que uma super independência, uma independência que muitas vezes não é nem possível nem real para uma vida feliz, né. Então normalizar que a gente vai depender, que a gente depende de pessoas, colocar nossa vulnerabilidade, a dispor, né, dos lugares onde a gente frequenta, com as pessoas que a gente frequenta, mas esperar que essa dependência seja uma dependência que não julgue, que não cobre, Uhum. que não atire na cara dias depois, né, Isso. que aí é uma via de mão dupla, né, Ronaldo. "Quando você fugiu de casa, eu Aham. abri a porta". Isso aí, tu não podia ter feito isso, não podia ter então, o seguinte, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, quem quiser comentar, participar, vem com a gente, tá? Só um intervalo rapidinho, a gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tem dias corridos, dias que parecem não ter fim e dias em que precisamos parar e respirar. Para todos os dias, existe uma equipe apaixonada pela vida, pronta para cuidar de você em todos os momentos. Essa é a Unimed Serra Gaúcha. Isso é paixão pela vida. Ligue ou mande um WhatsApp para 54 3220 2030.
e contrate já o seu plano. 11h42. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. 11 graus. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntos. Tipo heavy metal com forró. Eu te amo, meu bem, volta logo, volta também. Tem guitarra e tem sanfona, tem paixão que desmorona. É metal no shot, não combina com ninguém. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos. Que tal reservar um momento para se conectar com a natureza e com os ensinamentos de São Francisco de Assis? Dia 4 de setembro, às 11 da manhã, a tua Rádio São Francisco estará no Zoológico da UX para uma transmissão do projeto Coração Franciscano. Vamos falar sobre o cuidado com os animais e o respeito à natureza. Acompanhe pela tua Rádio São Francisco. O patrocínio é de The Cacau Store, Menon Distribuidora, Atacadista, Rodline, Farmácia São João, Super Apolo, Loja Rio Branco, Comércio de Tecidos e Vita de Bicho Hospital Veterinário. Participe conosco! Ótica Martinato, acreditamos que cuidar da sua visão exige experiência, qualidade e constante evolução. Investimos em tecnologia que proporciona mais precisão na adaptação das lentes e mais segurança para quem escolhe comprar conosco. São décadas de tradição aliadas a inovações que fazem a diferença no resultado final. Porque enxergar bem começa com atendimento de qualidade e termina com a confiança de ter feito a escolha certa. Ótica Martinato, você conhece, você confia. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h45, retomando, o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato, Grupo L Fórmulo, Sicredi Pioneira e Unimed Serra Gaúcha. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, batendo um papo sobre, né, este olhar mais atento àquilo que a gente chama de hiperindividualismo, né? Tem até conceitos, Ronaldo, estabelecidos, sociedade do espetáculo, sociedade do consumo, sociedade do individualismo, né? São vários conceitos que a gente já sabe que estão aí e eles estão aí para expressar, categorizar, sistematizar aquilo que a gente vive na prática, né? Ou seja, nós estamos individuais, pronto, né? Só que essa super individualização, por vezes, ela gera patologia, ela gera medo, ansiedade, angústia, né? E tem um conceito que é um contraponto lá, que vem lá do Japão, né? De um psiquiatra em 1971, que criou uma ideia, né? Tá lá num livro que fala sobre a anatomia como é que era o nome mesmo, Ronaldo? Me fugiu agora do precisar de outra pessoa. Da Da dependência. dependência. Da dependência. Me fugiu por um segundo. A anatomia da dependência. Então, depender de outras pessoas é entender que é isso aí. Somos seres sociáveis, dependemos em um pouquinho mais longe, desde no mercado e ter o produto que alguém fez, plantou para a gente comer, por exemplo, uma roupa para a gente vestir, a gente depende de outras pessoas. Mas essa mais próxima também, eu dependo de alguém, quem sabe, para me ajudar a atravessar uma rua, eu dependo de alguém para me escutar, eu dependo de alguém para amar,
Eu preciso que alguém Dependência afetiva, né? Isso, eu Uhum. preciso que alguém esteja disposto, Ronaldo, a me amar. Se a pessoa não está disposta, não tem o que tu possa fazer. Não tem o que tu possa fazer. Então, eu acho que um pouco isso, sabe? É reconhecer que a gente de fato depende, mas depende de uma maneira que tem a parte da gente, que é a parte de entender que tem dependência, e a parte do outro, quando essa outra pessoa é aquela que é procurada para depender, né? Para ser a pessoa que outro vai depender, de estar disponível. De querer, de aceitar e de não julgar. Você contou o exemplo do filme, né? Dias Felizes, né? Dias perfeitos. Dias Perfeitos? Uhum. Dias Perfeitos. Eu tinha notado Dias Felizes na minha lista. Dias Poderia ser Perfeitos. também. Mas É. acho que o nome lá, eu procurei o filme na. Será que é Dias Felizes e eu tô falando errado? Eu não sei, talvez seja Dias Perfeitos e eu anotei errado, mas tudo bem. É possível, é bem possível eu estar dando a dica com o nome errado, Tá, assim, não seria ok. nada estranho. Eu vou até Deixa pesquisar aqui quieto. Não, no mas é Google. Dias Perfeitos, tá certo. Perfeitos? Dias Tá. Perfeitos. Tu A tá correto. pessoa Eu que tá em anotei casa, errado. anotou Dias Perfeitos, vai lá, procura, não existe o filme, Eu né? anotei errado. Dias Daí não Perfeitos. adianta. Isso aí. E a gente tem uma questão, Beverly, que eu tava escrevendo aqui enquanto tu falava, que nós somos individuais e individualistas de um modo geral, né? A nossa cultura nos faz assim, ao mesmo tempo em que a gente vive no coletivo. Então aí também tem um paradoxo, né? Porque isso nos coloca um problemão. A gente tem que aprender a viver mais em coletividade e aí tem uma responsabilidade nossa e dos outros. Por exemplo, a gente precisa, porque a gente espera sempre que o outro dê o passo para a coletividade, né? É muito curioso. Se a gente pergunta na rua se a gente é individualista ou se a gente sabe viver em sociedade, geralmente a gente vai dizer assim: não, a gente não sabe viver em sociedade, tá todo mundo individualista. E daí pergunta, mas você é individualista? Eu A gente vai, não. não, eu não, eu sei viver bem. Então a gente nunca puxa a culpa para nós, a responsabilidade para nós. E a gente tem que fazer isso, né? Ah, eu tenho essa dificuldade, a Beverly tem essa dificuldade, todo mundo tem essa dificuldade, a gente tem que aprender a trabalhar com ela. A questão não é se temos ou não a dificuldade, é o que a gente faz em relação a ela, né? E tem dois pontos que são fundamentais. Primeiro, a gente se permite depender de outras pessoas? Uma pergunta que a gente pode ficar aí como reflexão. A outra pergunta, além de se permitir ser dependente, que é difícil, porque a gente aprendeu que a gente tem que ser independente. E Uhum. ser independente é não precisar de ninguém. Uhum. E a outra coisa, a gente tem responsabilidade de estar para o outro quando o outro depende de nós, Isso aí. Tem né? alguns ouvintes, posso trazê-los, Com Ronaldo? certeza. Vou começar aqui com a Martita, que foi a primeira que colocou aqui ponderação, a Marta do Madureira. Ela diz, excelente programa essa manhã. Por favor, podes mandar os dados do livro que nós mencionamos? Será que era o do Harari? Pode ser o do Harari, que é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Tu mencionou algum outro? De livro, não. Então, acho que era esse É aí. esse aí. Depois a gente passa É direitinho. Yuri Yuval. Noah Yuval. Yuval, né? Yuval Noah Perdão. Harari. Yuval Noah Harari. Isso aí. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. A Teca querida diz o seguinte: um dia frio, um bom lugar para ler o livro. Ela faz uma citação aqui da letra da música do Djavan e diz: bom dia, lindo, um dia lindo, pessoal. Adoro vocês. Ah, legal. Um abraço para a Teca, nossa amiga do livro. Ontem eu encontrei a Teca lá no encerramento do Festival do Leitor Quindim. E a Teca, como tradicionalmente faz, ela estava com a sua bolsa de mensagens, Teca, e eu peguei uma mensagem, olha, parece que foi feita sob medida para mim Sério? ontem, hein? Acho que ela escolheu essa mensagem, não pode ser, né? Eu acho sensacional Um abraço, Teca. essa ideia de que as mensagens, às vezes, a gente diz, nossa, que inusitado, veio bem para mim, né? Isso. E tem aqui a Patrícia, fez um comentário bem interessante. Ela diz o seguinte: olha, eu já precisei de uma amiga em momentos muito difíceis da minha vida, e essa pessoa, essa amiga, fez tudo
pra mim o que eu precisava, me deu colo, me deu atenção, me ajudou a resolver problemas. Mas engraçado que agora ouvindo vocês, né, o programa, eu me dei conta que aceitar essa ajuda parece que tu tem que devolver alguma coisa pra pessoa. Então ela disse: "Ah, eu já dei presente, eu sempre reconheço ela". E agora eu tô me dando conta que não é sobre devolver, porque depender, como vocês falaram, é simplesmente aceitar, né. Eu achei muito interessante a ponderação, porque eu me coloquei no lugar da Patrícia e é exatamente isso, se alguém faz alguma coisa pra gente, a gente quer retribuir. A gente tem esse Retribuir, impulso, né? né, retribuir, vou te dar É, alguma coisa em retribuição ou vou isso. te fazer alguma coisa em retribuição, sendo que, na verdade, esse conceito que o japonês criou é depender sem precisar nada. Isso, sem retribuir, Não né? precisa, Muito né. legal esse comentário. Boa, Achei Patrícia, muito boa, é. também me coloquei aqui no lugar. Ronaldo, tu tem mais ponderações, né? Eu não tenho mais tantas ponderações, mas eu vou pegar aqui o gancho da Patrícia, porque isso me fez pensar que é um impulso que a gente tem, assim, de quando a gente foi ajudado por alguém, né? E é engraçado, porque é muito real isso que a Patrícia nos escreveu, porque a gente sempre fala o seguinte, que é ajudar o outro sem esperar um retorno. Ok, quando a gente está no papel de quem ajuda, a gente tem essa noção, né? É fazer sem esperar uma retribuição, sem esperar uma recompensa. Mas quando a gente está no papel de que é ajudado, a gente tem a necessidade de não, eu vou te retribuir, eu vou te ajudar. E a noção dessa coletividade, da cooperação ou da dependência, que é o termo que esses pesquisadores utilizam ali no contexto japonês, é justamente o oposto, né? É saber que, no caso ali, vamos de novo com o exemplo do Dias Perfeitos, né? A sobrinha precisou do apoio do tio, ele abriu a porta da sua casa, conviveu com ela por alguns dias, levou ela como companhia durante o expediente, mas ele não esperou nada em troca, né. Uhum. Hã, também para nós não importa se ela pensou em retribuir de alguma forma, isso também não importa, mas o que importa é que ali houve uma relação de dependência afetiva, não era só uma dependência de ter um teto, né, era no momento que a filha estava brigada com a mãe, ela tinha uma dependência afetiva, familiar, que foi suprida com o tio, né, Uhum. com um familiar muito próximo também. Eu acho interessante essa perspectiva que tu trouxe do filme. Eu vou fazer a alegoria de novo, né? Embora não tenha assistido o filme, Ronaldo, porque é isso. É não só a falta, né? A ausência da necessidade de ter uma retribuição, porque é isso, né? É aceitar e deu, pronto. E tem a lógica de não julgar, porque normalmente também embutido nessa sociedade mais ocidental, que você já bem explicou, a gente tem sempre uma lógica. Ah, tá assim por quê? Que aconteceu? Qual é a tua culpa no cartório? Qual é a tua parcela? É como sempre se tivesse que achar, né, é sempre uma luta entre bandido e mocinho e vilão, mocinho e vilão, Aham, sempre, né. sempre. Então quando a gente tira o mocinho e vilão da equação, surge espaços que podem ser preenchidos com outras coisas, com a fraternidade, com um olhar mais sensível, com fazer só porque é o certo, só porque e nem sempre, Ronaldo, só porque é certo, é talvez só porque você pode. Né, Uhum. às vezes não é nem certo ou errado, quando você também tira o certo e o errado da equação, talvez a pergunta é: "Eu posso? E se eu posso, por que não?", né. Se eu posso estar, se eu posso ser alguém de que alguém vai depender, por que não? Por E que não, né? eu lembrei também no a gente até comentou no intervalo, né, esse esquema narrativo do Dias Perfeitos, né, o que aconteceu ali entre o tio e a sobrinha é muito parecido com a parábola do filho pródigo, né, que Uhum. que também tem aquele não julgamento, o pai não julga quando o filho volta, ele simplesmente Recebe, aceita de volta, recebe. recebe, faz um banquete, né, inclusive para festejar o seu retorno. Então, isso é interessante também. E eu gosto de trazer muito os exemplos de filmes. Aqui o ouvinte já deve estar habituado que vai tema, sai tema, eu sempre vou trazer um livro, um filme, uma novela, uma série para exemplificar, porque eu acredito muito nesse papel, não é papel, mas nessa capacidade
né, porque isso não é uma função que a arte tem, mas é uma capacidade, é intrínseco à arte que nos ajuda a entender questões muito complexas que às vezes em palavra é difícil, explicar fica difícil. A gente assiste uma cena de um filme, a gente abre assim, né? Abre um horizonte. Isso é muito engraçado. Às Também vezes a acho. gente lê um livro lá sobre determinar. Vamos pegar esse exemplo aqui da dependência, né? Do paradoxo da dependência. A gente pega o livro do autor, vai ler, né? E lê o livro inteiro, discutiu, Quebra-cabeça. quebra-cabeça, não entende. Ah, que coisa mais difícil. Daí assiste uma cena do filme e parece que tudo se encaixa e tudo faz sentido, né? Sim. Então a arte tem essa capacidade, né? Eu acho sensacional também. Para fechar o programa, Ronaldo, eu tenho ouvido algumas pessoas, né, nessa ideia de depender, de normalizar a dependência, que também é um fenômeno que já está acontecendo. As pessoas estão entendendo, não sei se pelos processos de evolução civilizatória, por garantir a preservação da vida humana no planeta, se tem a ver com essa questão, muitas vezes, também de ter uma população mais velha, né? Nós estamos envelhecendo, então certamente a gente também vai depender mais por uma condição biológica. Não sei quais os motivos, se eles estão certos ou se estão errados, mas tem um fenômeno de pessoas já buscando essa fraternidade, retirando esses elementos que a gente colocou da culpa, né? Do ter que devolver, do poder normalizar que a gente depende. Algumas dessas pessoas costumam dizer pra gente assim: tá, não precisa me devolver a gentileza, passa pra frente. Uhum, Passa para que uhum. é a ideia que a gente acabou de falar, de que nós possamos nos instrumentalizar para que outros dependam de nós, né. E eu acho interessante, eu não sei se cabe nessa frase "passa para frente", mas ela te isenta de ter que devolver. Para a mesma pessoa. Exatamente, É. mas ela te incentiva, ela te fomenta a estar disponível, capacitado, instrumentalizado, porque também, outra pessoa depender da gente não é a gente tem que estar preparado para isso, né. Não é Uhum. não é tão simples assim, Vai né. formando uma rede, Uma né. rede. E é muito interessante que, a gente tem uma noção de quem depende é vulnerável, né. Uhum. Então, por exemplo, as crianças são dependentes dos seus pais, dos seus familiares para sobreviver. Uma pessoa que está doente ou que está, na velhice depende do outro. E a gente não Uhum. enxerga que nós, adultos saudáveis, em idade economicamente ativa, para usar um termo técnico, a gente também depende de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitos fatores, não só materiais, que foi aquele exemplo do mercado, né, que a gente depende de uma cadeia de coisas funcionando para ter o produto ali no mercado, mas a gente também depende dos outros afetivamente, né, Total. porque senão a gente vai viver isolado no topo da montanha e isso não é algo saudável, vai faltar montanha para todo mundo, A né. míngua, na verdade É. isso é a míngua. E nós somos seres sociais, né, nós somos seres que vive em a gente só lendo o Harari, a gente percebe que a gente só chegou aqui com os nossos problemas, porque, ô espécie para ter problema como nós, né, muitos problemas, muitos defeitos, mas nós só chegamos aqui pela cooperação, por criar redes, por acreditar nas mesmas coisas, por, discordar de algumas coisas, mas a gente chegou aqui coletivamente, né, e, em tempos de emergência climática, a gente vai precisar cada vez mais estreitar esses laços e ter objetivos comuns, né, se a gente quiser que daqui a 2 gerações ainda tenha vida humana neste planeta, né. Ronaldo, eu quero terminar o programa hoje fazendo uma provocação para quem está escutando a gente. A gente usou o termo aqui "depender", né, e talvez o termo, embora extremamente correto, ele provoque um certo parece que entra quadrado no ouvido da gente, né, por tudo Uhum. que a gente já falou aqui no programa. Talvez a gente pudesse trocar o "depender" por "ter com quem contar". E a provocação que eu Aham. quero fazer é essa: você que está escutando a gente agora, você, Ronaldo, eu, Beverly, temos com quem contar? Não precisa É, responder. fica a reflexão. Fica a reflexão. Obrigada, viu, Uma Ronaldo? boa semana e até a próxima. A gente fica por aqui, o conteúdo fica disponível em vídeos no